Bom, gente, eu não sei como é que tá o áudio aí pra vocês, mas hoje eu vou demonstrar algumas novidades assim, dessa nova build do Windows 10 e eu vou fazer isso no mini Note, no laptop aí, com 4 GB de RAM e usando um Pentium, né? A história desse mini Note é curiosa, pertence a uma colega, né? A uma amiga. Ela comprou com o Windows 10 e um, um técnico, entre aspas, sugeriu que ela tirasse, colocasse o Windows 7, enfim, uma coisa sem precedentes, assim. Tudo bem, a pessoa está familiarizada a utilizar um sistema antigo, agora tirar um sistema original e colocou um pirata para ela, na verdade, né? Aquela história de sempre, né? E inclusive o Note preparado aí para arquitetura de 64 bits e estava rodando o Windows 7 de 32 bits, enfim, olha, sendo desses absurdos assim. E aí eu consegui restaurar aqui o Windows, consegui puxar, entrei pelo, sempre utilizando as ferramentas fornecidas pela própria Microsoft. Baixei a ferramentinha lá de instalação e restaurei o Windows. Ele está funcionando o Windows 10 com seus 64 bits nessa máquina simples. E nessa máquina vai ser então gerado esse conteúdo aqui. Eu estou usando o OBS Studio e enfim, eu vou ativar daqui a pouco o narrador e a gente vai dar uma olhada nessa nova build desse que é sem dúvida o melhor sistema que a Microsoft lançou até hoje. O Windows 10 é muito foda. Então vamos lá. Voice over está ativado. Boa tarde, dois votos. O que você deseja? Janela. Bem-vindo ao JAWS. Talkback ativado. Bom, pois é, tem muita novidade, a começar pelo próprio narrador, então vamos dar um Ctrl Windows Enter, isso. Modo do mouse ligado. Narrador diálogo, ok, botão, Alt mais 1. Atenção. Alterações do teclado do narrador. Atualizamos o layout de teclado do narrador para que ele corresponda ainda mais à experiência que você pode ter tido com outros leitores de tela. Se você quiser que o narrador diga quais comandos estão associados às teclas que você está pressionando, poderá ativar a aprendizagem de entrada pressionando Caps Lock mais 1. Para desativá-la, pressione Caps Lock mais 1 duas vezes. Para saber mais, pressione Ctrl mais tecla do logotipo do Windows mais N para abrir as configurações do narrador e acessar o guia do usuário online. Já é familiar aqui, né? Porque o F1 costuma ser sempre ajuda e tal, né? Então. Não mostrar novamente. Desligar o narrador. Ok, botão. Narrador janela. Narrador nível do título 1. Bem-vindo ao narrador. Este é o início do narrador, onde você pode obter ajuda, acessar suas configurações e saber mais sobre novos recursos. O narrador é um leitor de tela do Windows que descreve o que está na sua tela, para que você possa usar essas informações para navegar no dispositivo. Para iniciar ou parar o narrador, mantenha pressionada a tecla do logotipo do Windows mais Ctrl mais Enter. Explore as seções a seguir para começar a usar. Início rápido, botão, Alt, Q. Então essa é a nova teoria de boas-vindas, né? E aí ele já dá umas opções aqui, início rápido, vamos com tab. Guia do narrador, botão, Alt, G. Esse guia, né? Novidades, botão, Alt, W. Configurações, botão, Alt, S. Comentários, botão, Alt, F. Mostrar início do narrador quando o narrador for iniciado, caixa de seleção marcado. Tem algumas configurações iniciais aqui já na própria paginazinha de boas-vindas. Link, iniciar sair do narrador, minimizar, botão, Alt, M. Vamos aproveitar bom, vamos minimizar ele aqui, ele vai lá para baixo. Barra de tarefas, painel, digitalizar, iniciar já, todos, iniciar, com, documento, imagens, configurações, janela, sistema, 1 de 14. Vamos dar uma olhada em acessibilidade. Hora e idioma, contas, jogos, facilidade de acesso. Facilidade de acesso. Caixa de pesquisa, localizar uma, visão, tela, 1 de 6 nível, início, visão, cursor e ponteiro, 2 de 6 nível 2. Aqui no cursor e ponteiro já tem também uma cursor e ponteiro, 2 de 6 nível 2, selecionar, opção, alterar a cor do ponteiro, visão, cursor, que é bem legal, imagem. Dá para deixar
Não só o cursor com tamanhos ainda maiores, mas também dá para mudar as cores. É muito legal essas novas opções aqui de cursor. Alterar o tamanho do ponteiro. Controle deslizante em Ele 1. fica gigantesco. 14. Gigantesco. Ó, a galera que enxerga aí, Alterar o que tem baixa tamanho do visão, ponteiro. nossa. Controle deslizante em 14. Vídeo aí que... 2. Eu acho que eu vou deixar nesse 2 aqui. Alterar a cor do ponteiro. White. 1 de 4. Selecionado. Ele tá branco, mas, cara, aparece uma paleta de cores aqui. Cursor. Imagem. Cursor. Imagem. Abre. White. 1 de 4. Selecionado. Não quer abrir? Cursor. Imagem. Cursor. Imagem. Inverted. 3 de 4. Aqui. Cara, muito top. Cursor. Cor. Muito top. Deixa Alterar eu a cor do, aumentar mais. alterar o tamanho do ponteiro. Controle de. Cursor. É Sugeridas. esquisito. Vou botar verde. Alterar a cor do ponteiro. Black. Inverted. Cores de ponteiro sugeridas. Turquesa. Alterar o tamanho do ponteiro. Esquisito, né? Cursor. Alterar Mas, enfim, vamos alterar o diminuir tamanho aqui do de novo. ponteiro. Alterar o tamanho do ponteiro. Controle de. Cursor. vamos- Imagem. White. 1 de Voltar 4. aqui pro Alterar tamanho o tamanho wide do, normal. alterar o tamanho do Diminuir um ponteiro. pouquinho. Controle desliz. Visão. Tela. 1 de 6 nível 2. Cursor e Enfim, ponteiro. muito 2 de legal. 6. Lupa. 3 de 6 nível 2. A lupinha do Windows, depois eu mostro. Filtros de cor. 4 de alto contraste. 5 de 6 nível 2. A princípio, o alto contraste pode ser dispensável aqui, né? Narrador. 6 de 6 nível 2. Vai estar o narrador. Narrador. 6. Usar o narrador. Ativar o narrador. Botão de Vai ter alternância. muitas Ativado. opções aqui. Link. Abrir início do narrador. Link. Exibir o guia completo do narrador online. Opções de inicialização. Permitir que a tecla de atalho inicie o narrador. Caixa de seleção marcado. Iniciar o narrador após entrar para mim. Caixa de seleção marcado. Opções de início, né? Iniciar o narrador antes de entrar para todos. Caixa de seleção marcado. Mostrar início do narrador quando o narrador for iniciado. Caixa de seleção marcado. Minimizar início do narrador na bandeja do sistema. Caixa de seleção marcado. Eu já tinha ativado aqui já. Personalizar a voz do narrador. Escolher uma voz. Microsoft Daniel. Português. Brasil. Caixa de combinação. Recolhido. Aí tem a Maria também, né? Link. Adicionar mais vozes. Alterar a velocidade da voz. Controle deslizante. Alterar a densidade da voz. Controle deslizante em 10. Alterar o volume da voz. Controle deslizante em 100. 90, 90, 90, 90, 96, 95, 94, 93, 90. Deixa eu ver se tá legal, né? Abaixar o volume de outros apps quando o narrador estiver. Selecione onde você ouve a voz do narrador. Alterar o que você ouve ao ler e interagir. Alterar o nível de detalhes que o narrador fornece sobre texto e controles. 3. Todos os detalhes de controle. Caixa de combinação. Recolhido. É que ele já começa a dar as novas opções de personalização, que são muitas, né? Fazer voz do narrador. Enfatizar texto formatado. Caixa de seleção desmarcado. Aí, ó. Ouvir fonética conforme você lê por caractere. Caixa de seleção desmarcado. A gente já tá habituado a ouvir isso aqui em voiceovers, né? Talkbacks, enfim. Fazer narrador usar a pontuação para determinar pausas ao ler. Caixa de seleção marcado. Ouvir detalhes avançados, como texto de ajuda, em botões e outros controles. Caixa de seleção desmarcado. Alterar o nível de contexto que o narrador fornece para botões e outros controles. 2. Contexto imediato. Caixa de combinação. Recolhido. Ajustar quando o narrador fornece detalhes sobre botões e outros controles, antes dos controles. Caixa de combinação. Recolhido. Ouvir dicas sobre como interagir com botões e outros controles. Caixa de seleção marcado. Ouvir o narrador anunciar porque não é possível executar uma ação. Caixa de seleção marcado. É bem interessante, né? Essa função aqui, né? Ouvir indicações de áudio ao executar ações. Caixa de seleção marcado. Alterar o que você ouve ao digitar. Ouvir letras, números e sinais de pontuação ao digitar. Caixa de seleção marcado. Ouvir palavras ao digitar. Caixa de seleção marcado. Ouvir as teclas de função enquanto você digita. Caixa de seleção desmarcado. Ouvir seta, tab e outras teclas de navegação enquanto digita. Caixa de seleção desmarcado. Ouça quando as teclas de alternância, como Caps Lock e Numlock, estiverem ativadas ou desativadas. Caixa de seleção marcado. Ouvir Shift, Alt e outras teclas modificadoras ao digitar. Caixa de seleção desmarcado. Alterar ao receber avisos de Caps Lock durante a digitação, sempre. Caixa de combinação. Escolher configurações do teclado, selecionar layout do teclado, padrão, caixa de combinação, recolhido. Link, saiba mais sobre os diferentes layouts de teclado do narrador. Selecionar tecla modificadora do narrador, Caps Lock ou Insert, caixa de combinação, recolhido. A gente está habituado no NVDA, né? Caps Lock Insert. Bloquear a tecla do narrador para que eu não tenha de pressioná-lo para cada comando. Caixa de seleção desmarcado.
Nos teclados virtuais, ativar as teclas quando eu levantar o dedo, caixa de seleção desmarcado. Deixa eu marcar isso, Espaço, marcado. porque esse dispositivozinho aqui, ele tem toque na tela. E não estava funcionando, óbvio, lá no Windows 7. E eu já fiz funcionar. Vou fazer um videozinho aqui com a permissão da Bruna, demonstrando como utilizar o Windows 10 com toque na tela com as funções de acessibilidade, né? Link, criar seus próprios comandos de teclado. Usar o cursor do narrador, mostrar o cursor do narrador, caixa de seleção marcado. Mover meu cursor com o cursor do narrador conforme o narrador lê o texto, caixa de seleção desmarcado. Essas funções visuais. Sincronizar o cursor do narrador e o foco do sistema, caixa de seleção marcado. Ler e interagir com a tela usando o mouse, caixa de seleção marcado. Fazer com que o cursor do narrador siga o mouse, caixa de seleção desmarcado. Essas opções de mouse aqui, se não me falha a memória, elas estavam desligadas. Então, a galera que tem baixa visão e usa leitura de tela, tem que vir aqui no narrador e ativar, tá? Link, controlar o ponteiro do mouse com um teclado numérico. Cara, essa função, ela funciona assim com assim, ela é extremamente eficiente no Orca. O controle que o Orca te dá de navegação via teclado da calculadora, cara, é algo que deveria ser copiado, inclusive por esses sistemas que cobram assim o olho da cara que a gente não tem para pagar, tipo JAWS da vida, esses sistemas assim. É uma navegação fantástica, assim. Bom, quem não conhece Orca, este canal aqui aprecia software livre e nós temos alguma coisinha já postada aqui no canal sobre Linux, sobre Orca e sobre software livre, né? Selecionar o modo de navegação do cursor do narrador, normal, caixa de combinação. Usar Braille, link, página da web do GRLTTY. Tem toda uma documentação por trás aqui do uso do Braille, né, cara? É caprichoso esse trabalho aqui. Quando a gente critica, tem que criticar mesmo, mas quando o elogio ele precisa acontecer, ele deve ser feito, né, cara? Tá muito bem feito esse trabalho aqui. Link, termos de licença do GNU LGPLv 2.1. Olha aí, ó, a documentação aí. Link, página da web da Liblois. A documentação para ser lida, que pouca gente lê, né? Depois eu, inclusive, vou fazer esta leitura, porque a gente que também mexe com software livre, gosta muito de ler, aprecia fazer as leituras, as documentações, até para sacar um pouco do que a gente está utilizando aí, né? Como é que foi feito, né? Enfim. Né? Link, termos de licença do GNU LGPLv 2.1. Baixar e instalar Braille, botão. O botãozinho para fazer, porque não está aqui padrão. Né? Sincronizar minhas configurações. Usar configurações atuais antes de entrar, botão. Ajude a melhorar o narrador, envie dados adicionais de diagnóstico e desempenho quando pressionar a tecla narrador mais Alt mais F. Link, política de privacidade. Perguntas, link, obtenha ajuda. Essas funções assim de sincronia... Ajude a aprimorar o Windows, link, envie seus comentários. É o que tem aí suscitado, tem levantado discussões acerca da privacidade, né, e tal. Início, botão. Mas é aquilo se Caixa de pesquisa, localizar, sistema. Se o camarada aí usa o Windows, Android e Apple, cara, não tem como escapar. Não tem como escapar dessa questão aí de privacidade, enfim, né? Mas tem umas coisas assim que são legais aqui. Caixa de pesquisa, localizar uma configuração, F. Foco. Caixa, C, sugestões. Configurações do assistente de foco, 1 de 6, assistente selecionado. de foco aqui, por exemplo, é uma função muito bacana. Caixa de pesquisa, localizar uma configuração, vídeo, 1 de 14. Desativado, botão de opção, selecionado. A gente tem um problema muito sério assim, com essas coisas de notificação, que fica enchendo o saco da gente. Você está vendo um filme, fazendo um trabalho importante e acaba sendo interrompido por essas notificações de e-mail, enfim, todo mundo sabe como é que é isso, né? E aqui a Microsoft tem essa solução que eles implementaram esse ano, que é o Assistente Foco, que é muito legal. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Somente prioridade, botão de opção, não selecionado. Tem umas configurações padrões aqui. Link, personalizar sua lista de prioridade. Somente alarmes, botão de opção, não selecionado. Regras automáticas, durante esses horários, botão. Aqui a gente vai para as regras automáticas, aqui já está
como o próprio nome diz, autoexplicativo, elas já funcionam automaticamente. Então, tem um horário específico aqui, eu posso ativar essa opção aqui, programar um horário, não é o caso. Durante esses horários, botão de alternância. Quando minha tela estiver duplicada, botão. Aí começa a ficar legal, quando você duplicar a tela, Quando minha tela estiver duplicada, botão de alternância, ativado. tá ativo. Quando eu estiver jogando, botão. Muito importante. Quando eu estiver usando um app no modo de tela inteira, botão. E essa aqui que é a função recente, ó, aplicativos em tela inteira, quer dizer, você está lendo e-mail, só colocar o aplicativo de e-mail na tela cheia, que essas atualizações elas vão ser cessadas, né? Quando eu estiver usando um app no modo de tela inteira, botão de alternância, ativado. Player de vídeo, YouTube, essas coisas assim, colocou na tela cheia, as notificações automaticamente param. Isso é muito legal. Link, conceder permissões a Cortana. Mostrar um resumo do que eu perdi enquanto o assistente de foco estava ativado, caixa de seleção marcado. Também é uma opção bem legal. Perguntas, link, obtenha ajuda. Ajude a aprimorar o Windows, link, início, botão. Tem um outro lance aqui, que também Caixa de pesquisa, já muitas sistema, pessoas, 1 de enfim, 14. a mim na verdade não me incomoda, mas eu sei que incomoda muita gente. Dispositivos, rede inter, telefone, personalização, hora e com, jogos, facilidade, Cortana, pesquisa, privacidade, atualização e segurança. Aqui nas atualizações, ó, eu vou navegando e vou lembrando aqui, né? Caixa de pesquisa, localizar Sem uma colinha configuração, aqui. Windows Update, verificar se há atualizações, botão. Cara, eles colocaram umas opções para adiar essas atualizações, enfim, é bem legal. Pausar atualizações por 7 dias, botão. É a primeira que pausa por 7 dias, também o nome é autoexplicativo. Se eu ativar isso aqui agora, eu só vou receber essas atualizações dos próximos 7 dias, né? E isso inclui, são dois tipos de atualização que o Windows trabalha, né? As atualizações acho que é implementos o nome, né? É de recursos, as atualizações de recursos, que essas não são tão prioritárias assim, porque elas colocam lá algum novo recurso, alguma atualização de segurança não tão importante, né? E as atualizações acho que de sistema propriamente dito, que essas sim são importantes, do tipo que não podem ficar sem que você faça, né? E aí vem as atualizações de segurança, enfim, as correções de bugs, e, enfim, né, as definições do Defender, enfim, né? Mas, se o camarada quiser pausar isso aqui por 7 dias, né, nunca me incomodou, mas eu sei que tem muita gente que se sente incomodada por isso, né? Alterar horário ativo, botão. Tem claro que muitas vezes acaba sendo uma coisa um pouco evasiva, né? Porque você vai lá desligar e ele não te dá a opção de desligar, ele te dá a opção de atualizar e desligar. Mas enfim, é uma questão de você também lembrar que a máquina vai precisar de alguns minutos de atenção também, né? Não é só prazer, né? Exibir histórico de atualização, botão. Opções avançadas, Vou botar aqui nas botão. avançadas aqui então. Início, botão. Opções de atualização, receba atualizações para outros produtos Microsoft quando você atualizar o Windows, botão de alternância, desativado. Isso aqui eu provavelmente, no meu notebook, eu vá ativar isso aqui. Baixar as atualizações em conexões limitadas, sujeito a cobranças adicionais, botão de alternância, desativado. Essa não, né? Essa não. Reinicie o dispositivo assim que possível quando uma reinicialização for necessária para instalar uma atualização. O Windows exibirá um aviso antes da reinicialização, e o dispositivo deverá estar ligado e conectado, botão de alternância, desativado. Notificações de atualizações, mostrar uma notificação quando o computador exigir uma reinicialização para concluir a atualização, botão de alternância, desativado. E o telefone toca. E não posso atender. Deixa eu desligar aqui o telefone aqui. Aliás, não vou desligar não, vou botar no modo avião para não ser incomodado. Muito bem. Modo avião aqui. Pós-temporariamente a instalação das atualizações. Notificações de... Pós-temporariamente a instalação das atualizações neste dispositivo por até 35 dias.
Quando você atingir o limite de pausa, o dispositivo precisará obter novas atualizações para que você possa pausar novamente, selecionar data, caixa de combinação, recolhido. E a pausa por 35 dias, que, nossa, é muita coisa. Link, otimização de entrega. É muita coisa. Link, configurações de privacidade. Perguntas, link, início, botão. Caixa de pesquisa, localizar Ficando no aqui nas sistema, configurações ainda, telefone, personalização, 5 de 14. Esse notebook eu já coloquei ele todo no tema escuro. Caixa de pesquisa, Na verdade, sim, localizar uma são opções de personalização, mas que vão ajudar assim, diretamente na questão da acessibilidade, tomando como ponto de partida o fato da acessibilidade, da inclusão, ser em primeira análise algo que é bom para todos, não só para quem precisa, né? Então, um sistema acessível, ele também é um sistema mais legível, né? Então, nesse sentido, tem essa implementação do tema escuro, que é um lance que quem está habituado a utilizar até versões bem básicas de algumas distribuições Linux já está habituado, né? Mas que agora Microsoft, Google e Apple estão bradando aí para todos os 4 cantos que estão implementando tema escuro, tema noturno, que é uma coisa óbvia, que já deveria existir desde sempre, né? Quem tinha baixa visão e usou o Android na versão 4, né, que o fundo era todo escuro, era muito bom, muito agradável de usar. A partir do Android 5 ficou tudo branco e feio, né? Claro, aí já é uma opinião pessoal minha, né? O mesmo aconteceu no iOS, né? Antes do iOS 7, tinha um tom ali meio de cinza no fundo, né? Depois ele passou para aquele fundo branco. Passa a ideia de que os caras não estão muito interessados em cuidar dessa coisa da estética, não só para... Claro, tem ali estilos minimalistas, eu acho, que estão sendo empregados ali, enfim, mas é feio e parece que não há um cuidado com essa questão da estética ali, enfim, né? Enfim. Tela de fundo, 1 de 7, então, tela selecionado. De fundo, tem um novo wallpaper aí do Windows 10 também. Cores, 2 de 7. Sistema de cores. Tela de bloqueio, 3 de 7. Cores, 2 de 7. Vamos entrar aqui nas cores, porque aqui nas cores que a gente faz o... Cores, 2. Escolher a cor, escuro, caixa de combinação, então, recolhido. Aqui vai ter escuro, claro e personalizado. Efeitos de transparência. Escolher a cor de destaque, escolher automaticamente uma cor que eu de marquei destaque. automaticamente. Cores recentes, azul. Cores do Windows. Cor personalizada, botão. Iniciar, barra de tarefas e central, barras de títulos e configurações relacionadas, link, configurações de Isso auto aqui depois vai fazer barras de com títulos que e bordas da janela. Link, sincronizar Deixa eu mostrar para vocês aqui. Barra de tarefa, explorador, painel. Vamos abrir o explorador de ó. arquivos, janela. Ele tá Pastas totalmente frequentes, escuro. área de trabalho, 1 de 10, área de trabalho, não selecionado, desativado. Então, o explorador de arquivos, assim, cara, no primeiro momento a gente até estranha, mas ele ficou muito legal nesse tema escuro. Teve um trabalho aqui estético aqui. Parece que o gerenciador de arquivos está um pouco mais organizado também. Tira essa impressão de que... Eu sempre tive essa impressão de que o gerenciador de arquivos do Windows fosse um pouco bagunçado, principalmente quando a gente usa Nautilus, né? No GNOME, né? Então, ou até mesmo o Memo, né? Modos de exibição. Mas Barra tá de ferramentas legal, da faixa. Explorador. Modo de exibição de árvore. Downloads. Fixo. Aproveitando, eu vou mostrar aqui a pasta de downloads. Ó. Download. Ontem, tabela modo de exibição de itens, tem 8 linhas, 4 colunas, OBS Studio 23.2.1 Full Installer x64, 1 de 1, não selecionado, desativado. Vejam como ele tá salvando, como ele está exibindo agora os arquivos, né? Ele está mostrando aqui o que eu baixei ontem. Vou dar mais um tab. Data de modificação. Ontem, OBS Studio 23. Último mês, 1, cabeçalho de grupo. Tem um aqui no último mês, né? Media Creation Tool 1903. O Media Creation Tools que eu baixei para esse ativado. notebook. Media Creation Tools que eu baixei para esse note, né? Cara, o áudio deve estar muito ruim. Eu estou usando o microfone aqui do próprio aparelhinho. Mas enfim, espero contar com a compreensão de todos. Anteriormente neste ano, cabeçalho de grupo. Anteriormente nesse ano, né? E aí vem toda uma lista
de arquivos que a própria a Bruna foi fazendo download e que eu não perdi nessa formatação, consegui mantê-los todos eles. Data de modificação, botão de... O detalhe assim sobre essa formatação que foi feita nesse Note, eu tenho conseguido fazer formatações nos mais diversos tipos de computadores e notebooks com total suporte de acessibilidade. Assim, não houve um momento sequer em que eu não conseguisse usar o narrador em conjunto com a Cortana. Claro que quem quiser utilizar só a Cortana pode usar só a Cortana, pode ser também, mas a princípio dá para usar ambos, e também se a pessoa não quiser usar nenhum, usar só a lupa, também pode. Cara, assim, acesso total ao processo de formatação e instalação, atualização, reparo de sistema, nota 10. Nota 10 por essas e outras que isso faz com que esse seja, na verdade, o melhor sistema que a Microsoft já lançou. É a primeira vez que a gente tem acesso total a esses procedimentos de formatação, de atualização, já iniciando o Windows ali do zero, né? Então, pô, isso é muito bacana. Mas, enfim, vamos ver aqui. Iniciar janela, Cortana, caixa de pesquisa, tem uma editar, outra função que iniciar, ativar barra está estranhando aqui no caso. Barra de tarefas painel, iniciar, botão. Digite aqui para pesquisar, conversar com a Cortana, visão de tarefas, botão. Você quer que está separado. Conversar, digite aqui para pesquisar, botão. Pesquisa. Conversar com a Cortana, botão. Separada da Cortana. Visão de tarefas, botão. Aqui na visão de tarefas. Visão de tarefas janela, aplicativos em execução, OBS 23.2.1, 64-bit, Windows, perfil, sem nome, cenas, sem nome, 1 de 1. Essa função aqui do visão de tarefas aqui, ela consegue resgatar todos os procedimentos que a gente fez no computador, sei lá, até o ponto em que a gente quiser. Sim, botão. A princípio. Link, saiba mais. Link, política de privacidade. Ontem, obsproject.com, Microsoft Edge, Contribute OBS, 1 de 5 nível 2, pesquisar, botão. Aplicativos em execução, OBS 23, sim, botão. Link, saiba mais, link, ontem, obsproject.com, gamesdoniakick.com, Microsoft Edge.com, obsproject.com, Microsoft Edge, download OBS. Esse computador foi recém-formatado, mas no meu, por exemplo, eu consigo, sei lá, recuperar coisas de 6 meses atrás, né? E isso aqui vai ter compatibilidade com aquele recurso do meu telefone, né? Você vai poder acessar isso aqui de um Android no futuro, né? Ou de um Apple, né? E poder interagir com essas questões aqui que você fez, você utilizou. Parece que eu estou no hospital. Mas enfim, ainda não é possível fazer isso, mas vai ser possível. Barra de tarefa. Curso aqui de meu telefone. Iniciar janela, cortar. Todo. Iniciar. Documentos. Imagens. 4 de 6. Configurações janela. Sistema. 1 de 14. Telefone. 3 de 14. Entrar aqui nessa opção de telefone. Configurações janela. Tem algumas coisas que... Caixa de pesquisa. Localizar. Adicionar um telefone. Perguntas. Link. Obtenha ajuda. Ajude a aprimorar o Windows. Link. Início. Botão. Não, na verdade teria que adicionar aqui um telefone e fazer o download lá do aplicativo. Eu não fiz ainda. Bom, enfim, acho que de momento é isso. Só para mostrar para vocês, então. Barra de o OBS Studio gravando. 23. OBS Studio gravando. Barra de tarefas. Painel. Visão de tarefas. Botão. Explorador de arquivos. Botão. Explorador de arquivos. Explorador de arquivos janela, modo de exibição de árvore, este computador, 2 de 3, acesso rápido, propriedade, explorador de arquivos janela, modo de exibição, sistema janela, janela principal, sistema janela, janela principal do painel de controle do sistema, tipo de link, ler os termos de licença, link, alterar, barra de ferramenta, endereço,
Caixa, sistema, link, gerenciador de link, proteção do sistema. Janela principal do painel de controle do sistema janela. Janela principal do painel de processador, text, somente leitura. Intel, R, Pentium, R, CPU N3710 1.60 GHz 1.60 GHz, text, somente leitura. É um processador, em tese, bem entrado, assim, 1.6, né? Pentium, né? Memória instalada, RAM, 4,00 GB. Memória, janela principal do tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits, processador com base em x64, text, somente leitura. Tá com a arquitetura certa. Tipo de janela principal, caneta e toque, text, somente leitura. Suporte a toque com 256 pontos de toque, text, somente leitura. Tá funcionando aqui. Janela principal do painel de controle do sistema janela. Nome do computador, janela principal Enfim, do painel de uma máquina controle. bem de Explorador. e que tá funcionando aqui com o narrador ativo. Deixa eu ativar a lupa também. Iniciar janela, corte, sugestões disponíveis. Lupa, aplicativo. Painel. O narrador é a lupa tarefas, ativa. painel. Narrador, a lupa OBS Studio, e o executor, OBS Studio. iniciar, botão, digite, iniciar, botão. Veja Cortar na a janela. sacanagem dos caras aí de Adicionados, mandar, cabeçalho do seu telefone, 6 de 6. de tirar um sistema original para pôr um sistema pirata. Barra de tarefa, digite aqui para visão de tarefas, botão. OBS, lupa, executando Aliás, alternador de fechar, alternador. Aqui a dica, né? Você não precisa usar sistema pirata não, cara. Saca? Vai aprender Linux. Não precisa usar sistema pirata, né? Agora, se for para usar o Windows, ele tá merecendo você comprar. Você tem umas licenças aí por um preço bem interessante, né? Se procurar direitinho aí, você consegue achar licença para hardware por um preço bem baratinho. Eu fui beta do Windows do comecinho de 2015, antes mesmo dele ser lançado, porque ele era um esqueleto, né? Procurando auxiliar a Microsoft nessa parte de acessibilidade aí. O canal aqui existe, só o canal aqui existe desde 2012, né, cara? Mas enfim, eu fui beta do 10, acho que comecei a ser beta em março de 2015. E depois ele foi lançado e eu fui ainda beta até o finalzinho de 2016. Eu tenho usado o Windows original, o Windows 10, desde antes dele ser lançado. E depois eu adquiri a licença já em 2015, eu adquiri a licença. E, cara, se eu precisei formatar minha máquina uma vez, foi muito, assim, saca? Foi muito. É um sistema muito eficiente, claro que o que manda também é o cuidado que a gente tem. Mas, enfim, só de lembrar as muitas e muitas vezes que eu tinha que formatar o XP, o Vista até não se fala, mas enfim, né? O 7 foi um bom sistema, o Windows 8 foi um pouquinho complexo, chocou muita gente, mas enfim, eu também gostava do 8 também. Mas o Windows 10 está muito bom. Então, assim, saca? Não precisa usar pirata, velho. Vai pro Linux, tá cheio de distribuição boa aí, né? Enfim, vá conhecer um pouco de software livre, né? E, enfim, tá valendo, assim, a licença do Windows 10 para quem não tem. É um sistema que não vai deixar a gente na mão finalmente, né? A Microsoft parou de jogar a gente para solução de terceiros do que diz respeito à acessibilidade. Tá bom? Não tá. Isso aí. Tchau, tchau.